Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série UNESP-QL. O assunto de hoje é o uso da contagem de células somáticas como teste diagnóstico para detectar mastite subclínica. Esse é um assunto muito relevante para todos os consultores e consultoras que querem realmente entender como esse teste funciona e principalmente montar um programa frequente de testes que seja racional. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa apresentação. Como já havia sido mostrado em vídeos anteriores, é essa massa aqui de vacas subclinicamente infectadas que causa os maiores prejuízos no rebanho. Lembre-se que essas vacas vão ter a produção de leite diminuída, elas vão ser reservatórios de patógenos para os outros animais no rebanho e também elas vão ter um leite de baixa qualidade. Então, nosso dever como consultor é saber o estado de infecção dessas vacas todos os meses. E isso é feito, como a gente já tinha discutido, com o teste mensal de CCS. A cultura do leite ainda é um dos testes de referência utilizados para diagnosticar mastite, mas o problema é que ela é um teste caro, demorado e requer bastante experiência. Então, fazer isso todos os meses em todas as vacas é uma tarefa praticamente impossível na grande maioria dos rebanhos. Então, é por isso que a gente vai ter que arrumar um teste que seja uma alternativa para a cultura do leite. E nesse caso, é o teste de CCS. Então, o teste de CCS ele normalmente é barato, rápido e requer muito pouca experiência. Ainda assim, estima a infecção intramamária com certo grau de precisão, que vai ser o foco hoje dessa apresentação. A gente vai ver depois com detalhes como estimar os erros dessas estimativas da CCS. Aqui a gente pode ver como comparar, como estimar a chamada acurácia diagnóstica do teste de CCS em relação ao teste de referência. Então, toda vez que eu falar um teste de referência aqui, por favor, suponham que isso vai ser a cultura microbiológica. Aqui nessa tabela, a gente tem 5 animais, tá? E aqui o resultado de CCS desses animais. Nós vamos considerar aqui um ponto de corte, por enquanto, de 200 mil células por ml para considerar uma vaca com uma infecção intramamária. Aqui, essa primeira vaca teve CCS de 231, então ela foi classificada como 1. Essa vaca é positiva. Então, o teste está falando que ela tem uma infecção intramamária. A segunda vaca teve um resultado de 180, então ela foi classificada aqui como negativa. A terceira também negativa e assim por diante. E aqui do lado são os testes da cultura microbiológica, que é o nosso teste de referência. A primeira vaca, a CCS, foi positiva. Vejam que a cultura também foi positiva. Então, nesse caso, houve uma concordância. A CCS acertou o diagnóstico real da vaca, que nós vamos considerar sempre a cultura microbiológica. Já na segunda vaca, a CCS falou que a vaca era negativa, mas a cultura falou que a vaca era positiva. Então, nesse caso, vocês notem que existe um erro. E esse erro é chamado de um resultado falso negativo. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que isso significa. E é dessa forma, então, que a gente avalia a acurácia da CCS em relação à cultura. É comparando lado a lado os resultados e depois contando todas as possibilidades. Antes da gente avançar para os cálculos, é importante saber que o objetivo da CCS é separar os animais doentes dos sadios, ou seja, os animais sem mastite e os animais com mastite. Nesse esquema aqui, a gente pode ver duas curvas, uma curva verde e uma curva vermelha. Na curva verde estão os animais sadios, então notem que a média de CCS desses animais é aproximadamente 100 mil células por ml, porque eles não têm mastite. Mas existem alguns animais com CCS mais baixa do que isso, por exemplo, aqui no cantinho tem animais que não têm mastite, tem CCS de 30, 40 mil células por ml, tá? Isso é uma variabilidade biológica normal. E tem animais aqui que têm CCS um pouco mais alto. Tá? Isso tudo centrado, disperso ao redor da média. Nessa população vermelha, que são os dos animais infectados, você vê que a média da CCS é um pouquinho maior aqui. E tem animais com a CCS bem alta aqui, ao redor de 700 mil, 1 milhão, que seja. E alguns animais infectados que têm a CCS também um pouco mais baixa. Então, novamente, isso é normal, é uma variabilidade biológica. Se a gente fizer uma linha divisória aqui de 200 mil, para classificar o animal como tendo mastite ou não,
nós podemos perceber que esses animais nessa área da curva aqui, ó, na curva verde, eles são classificados como negativos, porque a CCS é menor que 200 mil, e eles realmente não estão infectados. Então, o teste aqui nesse caso está acertando o diagnóstico. Já desse lado aqui da curva estão os animais que estão infectados, essas vacas têm mastite, e a CCS é maior que 200. Então, de novo, esses resultados são corretos, o teste está corretamente identificando os animais com mastite. E os erros estão aqui nessas duas caudas dessas curvas, como vocês podem ver, aqui, ó, nessa área da curva vermelha, estão os animais que são infectados, mas têm a CCS menor do que 200 mil. Então, o teste não achou esses animais. Esses aqui são os resultados falso negativos. E da mesma forma, nesse lado aqui da curva verde, estão os animais que não têm mastite, eles são sadios, mas têm a CCS maior do que 200 mil. Então, nesse caso, o teste está falando que eles têm mastite, mas eles realmente não têm. Então, outro tipo de erro são os falsos positivos. A gente vai ver em detalhes agora como calcular cada uma dessas situações e entender por que isso acontece. Para poder calcular os índices de acurácia diagnóstica da CCS para diagnosticar a mastite subclínica, a gente tem que organizar os dados da mesma forma que a gente fez para os índices epidemiológicos e usar essa técnica aqui de tabulação cruzada. Aqui do lado da tabela a gente pode colocar os resultados do teste de CCS, nesse caso aqui CCS positiva, maior que 200 mil células por ml, a gente está usando esse ponto de corte para esse exemplo. E a CCS negativa, que são as vacas com CCS menor que 200. E aqui em cima da tabela, por convenção, a gente vai colocar sempre o teste de referência, então não se esqueçam que a cultura aqui vai ser considerada como o melhor teste possível, tá? A verdade. A mastite positiva são as vacas com crescimento microbiológico e a mastite negativa, as vacas negativas à cultura. Nesse caso foram testadas 1000 vacas, que é esse total aqui. Então, essas 1000 vacas foram testadas tanto para CCS como para cultura. O que a gente está fazendo aqui é comparando os dois testes. Primeiro, vamos dar uma olhada no que significa cada célula dessa. Essas 80 vacas, como vocês podem ver aqui, são vacas que foram positivas na CCS e realmente tinham mastite. Então, a gente chama de positivas verdadeiras. Então, outra célula de concordância são essas 800 animais aqui. Essas vacas foram negativas na CCS e subindo aqui, foram negativas na cultura microbiológica do leite. Então, de novo, 800 vacas aqui em concordância. E o problema são essas duas células que significam erros do teste. Nesse caso, essas 20 vacas aqui, como vocês podem ver, elas foram negativas na CCS, mas tinham mastite, foram positivas na cultura. A gente chama isso aqui de resultado falso negativo, porque a vaca era doente, mas o teste não conseguiu detectar essa doença. E a outra célula de discordância seria essas 100 vacas aqui. Elas representam os animais que eram positivos na CCS, mas não tinham mastite. Então, nesse caso, o teste rotulou incorretamente as vacas negativas como doentes. Esses são os falsos positivos. Então, vamos dar uma olhada agora em como calcular os índices epidemiológicos de maior interesse para a gente. O primeiro índice é a sensibilidade. A sensibilidade é a capacidade do teste de achar os animais que são realmente doentes. Então, olha só, vamos começar, é uma probabilidade condicional, dos animais com mastite, que eu vou chamar de doentes aqui, eram 100 nesse caso. Desses 100 animais, o teste achou corretamente, classificou como positivos, veja só, 80. Então, 80 sobre 100 é a nossa sensibilidade, como vocês podem ver aqui na equação, nessa anotação. A probabilidade da vaca ter mastite, que está aqui, e testar positivo na CCS. Então, 80% dos animais
foram corretamente identificados pela CCS como positivos. O problema são esses 20. Então, 80 foram corretamente identificados, mas 20 foram erros. E esses 20, nesse caso, os animais tinham mastite, mas o teste não conseguiu detectar. A CCS foi menor que 200. Então, esses são os falsos negativos. Então, aqui está na anotação, tá? De novo, os falsos negativos, animais com mastite que não foram identificados pelo teste. E dá para notar aqui também que um complementa o outro. Se a sensibilidade é 80%, automaticamente a gente já sabe que a proporção de falsos negativos é 0,20. A especificidade do teste é a capacidade de identificar corretamente como negativos animais que não são infectados. Então, nesse caso, 900 vacas não tinham mastite, eram sadias, e o teste deu negativo em 800 delas. Então, o teste acertou o diagnóstico aqui em 800. Então, 800 por 900, a especificidade do teste é 89%. E, novamente, tá, os erros acontecem. Então, essa célula aqui, como a gente já tinha visto, nesse caso, as vacas eram sadias, mas o teste falou que elas eram positivas. Então, aqui, resultados que a gente chama de falso positivos. Então, novamente, os falsos positivos e a especificidade se complementam. Se a especificidade aqui for 89%, a gente já sabe que a porcentagem de falsos positivos vai ser 11%. Tá bom? Uma discussão muito interessante é falar sobre as consequências dos resultados falsos positivos e falsos negativos, como a gente viu no slide anterior. Então, os falsos positivos, só para lembrar, são os animais que estão sadios, mas o teste falou que eles estão infectados. Então, a vaca não tem mastite, mas a CCS foi alta. Então, imagina o que acontece nesse caso. A gente pode querer tratar esse animal, vou desperdiçar todo esse custo do tratamento, e mais importante, expor o animal desnecessariamente aos antimicrobianos. A gente não quer isso de jeito nenhum. Tá? Então, as consequências negativas elas existem, mas não são tão graves. Outra coisa, a gente pode querer descartar o animal, porque ela foi positiva na CCS para mastite, mas isso é uma coisa rara, tá? Descarte sempre tem que ter feito com outras informações, vamos dizer, reprodução, produção de leite e tudo mais. Tá? Então, no nosso caso de mastite, os falsos positivos são importantes, mas não são tão importantes, eu acho, que como os falsos negativos. O resultado do falso negativo ele é um pouco mais sério, lembrando que nesse caso o animal está infectado, ele tem mastite, mas o teste não consegue achar essa mastite. Ele fala que o animal é negativo. Então aqui, imagine o caso do Staphylococcus aureus, do Estrepia galacti, ou qualquer outro patógeno contagioso. A infecção está lá, o teste não vai poder detectar, ele vai dar negativo, e o animal vai então permanecer no rebanho, disseminando a doença para os outros animais. Isso é muito importante, né, para o impacto da mastite contagiosa. E outra coisa é que esses casos também, como eles não vão ser detectados, eles vão evoluir. A mastite vai se tornar cada vez mais crônica e isso, uma das consequências, é a diminuição na taxa de cura. Então, esses são alguns dos resultados, né, das consequências dos resultados falsos positivos e falsos negativos. Outros exemplos práticos que a gente sempre lida trabalhando com mastite é o CMT no pós-parto. Então, na primeira semana pós-parto, a gente sabe que existe uma reação fisiológica, um aumento de CCS muito grande nos primeiros dias. Se a gente fizer um teste de CMT nessa semana, né, existe uma probabilidade de mais de 50% desse teste ser positivo. Mas nesse caso, a gente não sabe se a vaca está realmente infectada. Provavelmente é um resultado falso positivo. Tá bom? Então, esses são exemplos de como usar esse conhecimento na prática. E a gente vai acabar por aqui, então, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade a esse assunto e ver como explorar os pontos de corte, que é um assunto mais complexo um pouco, mas extremamente relevante para a gente usar os programas de teste de forma racional. Obrigado por assistir.